Curso MBR ISO 21001, 2020. Organizações educacionais. Sistema de gestão para organizações educacionais. Requisitos com orientação para uso. Interpretação e implantação. Módulo 3. Módulo 3. Curso MBR ISO 21001. Vamos considerar neste módulo 6. Planejamento e 7. Apoio. 6. Planejamento. O planejamento é absolutamente essencial para maximizar as chances de êxito de qualquer empreendimento. O planejamento bem feito previne falhas que possam afetar o produto ou o objetivo final. Eliminar erros e aprender com aqueles cometidos anteriormente, significa que somos capazes de oferecer produtos e serviços cada vez melhores. Isto é o que a norma chama de melhoria contínua. 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades. 6.1. Ao planejar o sistema de gestão para organizações educacionais, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2 e 4.4, e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para a. Assegurar que o sistema de gestão para organizações educacionais possa alcançar os seus resultados pretendidos. B. Aumentar efeitos desejáveis. C. Prevenir, mitigar ou reduzir efeitos indesejáveis. D. Alcançar melhoria contínua. 6.1.2. A organização deve planejar a. Ações para abordar esses riscos e oportunidades. B. Como integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão para organizações educacionais. Ver seção 8. Avaliar a eficácia dessas ações. Ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas à probabilidade de ocorrência e ao impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. Nota 1. Opções para abordar riscos podem incluir evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco ou decidir, com base em informação, reter o risco. Nota 2. Oportunidades podem levar à adoção de novas práticas, lançamento de novos produtos educacionais ou serviços educacionais, abertura de novos mercados, abordagem de novos alunos e outros beneficiários, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis viáveis para abordar as necessidades da organização ou dos seus alunos ou de outros beneficiários. Para que serve esse item? O planejamento é absolutamente essencial para maximizar as chances de êxito de qualquer empreendimento. Desde a antiguidade, os homens planejam, executam, apreciam o que foi executado e, inevitavelmente, aprendem lições com os erros cometidos durante a execução do que foi planejado. Exemplo: ao planejar uma festa, deve-se definir muitos detalhes, como convidados, comidas e bebidas. As bebidas e comidas são pensadas na quantidade e na qualidade que agrade a todos os convidados. Afinal, uma festa onde a bebida que era para estar gelada, está quente ou a comida não está saborosa, não é agradável. Portanto, deve-se ter cuidado ao gelar a bebida e os buffets costumam oferecer uma degustação, para que os clientes provem seus pratos para garantir que são gostosos. O planejamento bem feito previne falhas que possam afetar o produto ou o objetivo final. Se prevenir de futuros erros e também aprender com os erros cometidos, significa que seremos capazes de oferecer produtos e serviços cada vez melhores. Isto é o que a norma chama de melhoria contínua. O que a norma quer dizer? Ao planejar o sistema de gestão, a organização deve considerar as questões internas, forças e fraquezas, as questões externas, oportunidades e ameaças, as partes interessadas, clientes, colaboradores etc., e os processos necessários. A cada item do planejamento devemos nos preocupar com os possíveis riscos envolvidos e tratá-los adequadamente. Ao abordar os riscos, o objetivo é se prevenir de problemas, garantindo que o sistema de gestão entregue os resultados planejados.
Ao abordar as oportunidades, a organização pode adotar novas práticas, como por exemplo construção de parcerias, lançamento de novos produtos, entre outros. A norma exige também que sejam planejadas ações para abordar esses riscos e oportunidades e que a eficácia dessas ações sejam avaliadas, ou seja, avaliar se as ações atingiram o objetivo principal. Como atender à norma? Para atender às exigências da norma, é necessário rever o contexto da organização para determinar quais riscos e oportunidades podem estar associados a cada um dos itens, determinar ações necessárias para abordar riscos e oportunidades, implementar as ações necessárias e acompanhar cada item para saber se as ações necessárias foram eficazes. É preciso abordar os riscos e oportunidades para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos. É preciso identificar quais são os riscos e oportunidades para alcançar os objetivos da qualidade. Por exemplo, o objetivo da qualidade ter colaboradores competentes para a função, pode ter o risco perda de colaboradores capacitados associado a ele, pois, se a organização investe tempo e capital na capacitação dos seus colaboradores, perder esse colaborador é um risco. O mesmo objetivo da qualidade, ter colaboradores competentes para a função, poderia ter uma oportunidade de aumento da margem de lucro associado a ele. Nesse caso, se a organização investe tempo e capital na capacitação dos seus colaboradores, provavelmente, os serviços terão uma redução no tempo de execução e retrabalho, o que, consequentemente, aumenta a produtividade e a lucratividade da organização. Cabe à organização definir como irá abordar esse risco e essa oportunidade. Aumentar efeitos desejáveis. No contexto da organização deve ser analisado os itens e identificar as oportunidades de aumentar os efeitos positivos. Por exemplo, se há retornos positivos das vendas, podemos analisar e buscar reproduzir esses resultados, ou, até mesmo, aumentar os investimentos na área para que tenhamos retornos ainda melhores. Quais são os efeitos positivos e como devem ser abordados? É uma definição da organização. Prevenir, ou reduzir, efeitos indesejáveis. No contexto da organização deve ser analisado os itens e buscar minimizar os efeitos negativos, prevenindo efeitos negativos que podem acontecer, mentalidade de risco, ou reduzindo efeitos negativos existentes. Por exemplo, se estamos tendo resultados negativos do marketing, podemos analisar as causas para esse efeito e dar um tratamento, ou, poderíamos também, contratar mão de obra especializada na área, para reduzir esse efeito negativo e, até mesmo, transformar esse efeito negativo em um efeito positivo. Alcançar melhoria. Além de examinar os riscos e oportunidades, devemos também pensar em oportunidades de melhoria. Melhoria contínua, dentro do contexto da organização. Por exemplo, temos um ponto forte de atendimento ao cliente que, ao analisar as exigências citadas acima, não identificamos riscos nem oportunidades. Porém, poderíamos analisar formas de facilitar ou acelerar esse atendimento, como modelos de atendimento padrão, softwares, ferramentas, e isso é uma oportunidade de melhoria, que pode maximizar ainda mais esse ponto forte. Ao abordar os riscos e oportunidades que identificamos no contexto da organização, definindo as ações, monitoramentos, planos de ação, análises críticas e etc., que deverão ser tomadas, estaremos de acordo com a norma. No entanto, a organização deve sempre manter a mentalidade de risco, identificando riscos e oportunidades do dia a dia, no desenrolar dessa implementação e gerenciamento do seu sistema de gestão. 6.2. Objetivos da organização educacional e planejamento para alcançá-los. 6.2.1. A organização deve estabelecer objetivos da organização educacional nas funções, níveis e processos pertinentes necessários para o sistema de gestão para organizações educacionais. Os objetivos da organização educacional devem: a. Ser coerentes com a política da organização educacional. b. Ser mensuráveis, se praticável. c. Levar em conta requisitos aplicáveis. d. Ser pertinentes para a conformidade de produtos e serviços e para aumentar a satisfação do aluno, empregados e outros beneficiários.
E. Ser continuamente monitorados. F. Ser comunicados. G. Ser atualizados conforme apropriado. A organização deve manter e reter informação documentada sobre os objetivos da organização educacional e a realização deles. 6.2.2. Ao planejar como alcançar seus objetivos de organização educacional, a organização deve determinar e delinear em seu plano estratégico: a. O que será feito. b. Quais recursos serão necessários. c. Quem será responsável. d. Quando isso será concluído. e. Como os resultados serão avaliados. Para que serve esse item? Em todo planejamento, objetivos são estabelecidos. Objetivos são estabelecidos pela organização para o seu sistema de gestão. O objetivo da qualidade está relacionado ao fato de onde se quer chegar e o que deseja se alcançar, por isso, devem ser mensuráveis. Mensuráveis quer dizer que o objetivo deve possuir metas concretas, que podem ser medidas. Veja um exemplo. No final do ano, muitos fazem planos para o novo ano. A Maria decidiu que quer melhorar sua qualidade de vida e se propôs a praticar exercícios físicos no mínimo 3 vezes por semana, a partir do mês de janeiro. Perceba que o objetivo da Maria possui uma métrica, no mínimo 3 vezes por semana. Os objetivos da qualidade são importantes pois orientará a organização sobre a direção e os passos para se chegar ao que foi planejado. O que a norma quer dizer? Os objetivos da qualidade devem ser coerentes com a política. Isso significa, então, que a cada item da política da qualidade deve estar associado um ou mais objetivos da qualidade. Política da qualidade é a declaração de desejo do que a organização pretende atingir. Os objetivos devem possuir metas concretas, ser monitorados e comunicados aos interessados, como colaboradores e clientes. Devemos determinar quais serão os indicadores e quais as metas de cada indicador que precisarão ser atingidas. Além disso, os objetivos da qualidade devem ser documentados e arquivados. Após definir os objetivos da qualidade e suas métricas, a organização deve determinar os planejamentos necessários para alcançar os objetivos da qualidade da organização. Para isso, a organização deve determinar o que será feito, os recursos requeridos, os responsáveis, prazos e quais as formas para avaliar se esses objetivos serão, ou não, atingidos. É preciso verificar também se existe a necessidade de definir outros objetivos da qualidade nos processos da organização. Para isso, a organização deve rever os departamentos, cargos, processos relevantes e definir se existe a necessidade de objetivos da qualidade relacionados a essas áreas. Como atender à norma? Devemos rever a política da qualidade e determinar os objetivos da qualidade que sejam adequados às funções e aos processos da organização. Por fim, devemos determinar metas para os objetivos da qualidade e estabelecer planos para alcançá-los. Os objetivos da qualidade devem ser coerentes com a política. Política, item 5.2, é uma declaração de desejo do que a organização pretende atingir. A política da qualidade deve prover uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos. Isso significa, então, que a cada item da política da qualidade deve estar associado um ou mais objetivos. Por exemplo, um item da política poderia ser capacitar seus profissionais, visando sempre a qualidade de seus processos, produtos e serviços, e um objetivo associado a ele seria ter colaboradores competentes para a função. Ser mensuráveis quer dizer que os objetivos, obrigatoriamente, precisam ter metas concretas, que possam ser medidas, para que possamos saber se a política da qualidade foi ou não atingida. Por exemplo, o objetivo ter colaboradores competentes para a função terá o indicador ITS, índice de treinamentos de colaboradores associado, que por sua vez, terá a meta de, no mínimo, 0,1 treinamento por colaborador contratado. Levar em conta requisitos aplicáveis. São requisitos que se aplicam aos produtos ou serviços, como requisitos contratuais, que estão declarados em contratos da organização. Requisitos estatutários, que estão declarados em estatutos da organização. Requisitos legais, leis nacionais, estaduais e municipais. Requisitos regulamentares,
regulamentos específicos para empresas de engenharia, da área da saúde, da área bancária e etc. Por exemplo, se a organização é uma construtora, ao analisar os objetivos da qualidade, tem que ser levado em conta o contrato, o estatuto, as leis municipais para planejar e realizar as construções, as normas de engenharia definidas pelo CREA, as normas técnicas da ABNT, as normas ambientais e as normas de segurança do trabalho. Ser pertinentes para a conformidade de produtos e serviços e para aumentar a satisfação do cliente. Para verificar essa questão podemos fazendo as seguintes perguntas. Ao atingirmos este objetivo, estaremos contribuindo para a conformidade do produto ou serviço. Produto conforme é aquele que é entregue conforme combinado. Ao atingirmos este objetivo estaremos contribuindo para aumentar a satisfação do cliente. Em outras palavras, será que este objetivo está focado no alvo correto? O alvo correto é a conformidade do produto e o aumento da satisfação do cliente. Ser monitorados. Precisamos monitorar os objetivos da qualidade. Podemos realizar esses monitoramentos na forma de indicadores, que irão, simultaneamente, acompanhar e metrificar os objetivos da qualidade. Dessa forma, deve-se analisar cada um dos objetivos da qualidade e determinar quais serão os indicadores e quais as metas de cada indicador que precisarão ser atingidas. Por exemplo, o objetivo melhorar continuamente o sistema de gestão, os processos e serviços. A. Qual o resultado esperado? Melhoria contínua. B. Como medir esses resultados? Verificar quantas melhorias são implementadas no sistema de gestão e seus processos. C. Qual o resultado esperado? Meta. Mínimo de 1 melhoria por mês. D. Indicador associado. Índice de melhorias implementadas. E. Frequência de monitoramento. Anual. Ser comunicados. Após definir todos os objetivos da qualidade, indicadores e planejamentos para alcançá-los, é preciso comunicar essas definições e responsabilidades a todos os interessados. Para realizar essa comunicação, pode ser realizado reuniões, divulgação e publicação desses objetivos da qualidade no site, intranet, quadros de avisos, molduras na organização. Cabe à organização definir como irá comunicar os objetivos da qualidade. Ser atualizados como apropriado. Caso haja alguma mudança, eles devem ser atualizados. Por exemplo, o objetivo melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, os processos e serviços foi definido como meta, no mínimo, 0,1 melhoria por mês. Porém, através dos monitoramentos entendeu-se que essa meta poderia ser maior, que estimularia mais a equipe e, portanto, ela deve ser atualizada. A norma exige que tenhamos um planejamento para atingir os objetivos da qualidade. Ao realizar esse planejamento precisamos definir o que será feito, como faremos para atingir o objetivo da qualidade. Por exemplo, temos um objetivo da qualidade ter colaboradores competentes para a função. Para atingir esse objetivo podemos determinar quais são as competências necessárias para cada função e definir processos de seleção e treinamento dos colaboradores para garantir que eles sejam competentes para as funções definidas. Quais recursos são requeridos? Devemos analisar a resposta do item o que será feito e determinar os recursos, humanos, não humanos, financeiros e etc., que serão necessários para cumprir com as definições. Por exemplo, para atingir o objetivo ter colaboradores competentes para a função, devemos determinar quais são as competências necessárias para cada, então, podemos determinar recursos humanos necessários. Um colaborador da qualidade, identificar e documentar as competências necessárias, um colaborador do RH, para preparar os treinamentos e etc. Recursos não humanos necessários, sala de treinamentos. Recursos financeiros necessários, contratação de cursos, treinamentos, aquisição material didático e etc. Outros recursos necessários, tempo dos gestores e direção para reuniões 8 horas. Quem será responsável? É preciso definir quem será o responsável por garantir a execução e cumprimento do plano de ação. Quando isso será concluído, é preciso estabelecer até quando esse plano de ação deve estar concluído. Como os resultados serão avaliados, devemos definir quem será responsável por avaliar o plano de ação e checar sua eficácia.
Quando a avaliação deve ser feita e como a avaliação de eficácia deve acontecer. 6.3. Planejamento de mudanças. Quando a organização determina a necessidade de mudanças no sistema de gestão para organizações educacionais, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática. Ver 4.4. A organização deve considerar: a. O propósito das mudanças e suas potenciais consequências. b. A integridade do sistema de gestão para organizações educacionais. c. A disponibilidade e prontidão de recursos internos. d. A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. e. A disponibilidade e prontidão de provedores externos necessários para implementar a mudança. Para que serve esse item? Mudanças fazem parte de qualquer situação e são inevitáveis. Porém, se forem planejadas, conseguiremos minimizar os seus efeitos negativos e potencializar os seus efeitos positivos. Exemplo: se você é dono de um bar e não planeja a quantidade de bebida que precisa colocar no freezer, sabendo que o movimento no final de semana é maior, você não terá bebida gelada o suficiente. Ao planejar e entender como seu negócio funciona, você estará pronto para lidar com as mudanças que possam surgir, como a possibilidade do movimento ser maior que o esperado, o famoso plano B. É importante observar que mudanças ocorrem o tempo inteiro. Algumas mudanças podem ter impacto positivo, outras podem ter impacto negativo. De qualquer forma, se o impacto é positivo ou negativo, vai depender, em grande parte, da atitude diante das mudanças. Como aquela velha frase: enquanto uns choram, outros vendem lenços. O que a norma quer dizer? Podemos definir mudanças como sendo alterações que podem ter efeitos relevantes ao sistema de gestão da organização. Talvez uma mudança insignificante em uma organização tenha efeitos severos em outra. Portanto, a organização precisa analisar todas as mudanças e determinar quais delas são relevantes e merecem tratamento adequado. A norma sabe que a organização só será capaz de sobreviver a tantas mudanças se tratá-las de forma planejada. Então, precisamos demonstrar que somos capazes de identificar as mudanças necessárias, avaliar seus impactos, alocar recursos e realocar responsabilidades e autoridades para garantir a continuidade dos processos. Como atender à norma? Ao planejar as mudanças, a organização deve considerar o propósito das mudanças e suas potenciais consequências. Devemos nos perguntar o porquê dessa mudança ser relevante e como ela afeta a organização. Precisamos entender os motivos da mudança para que possamos colocá-las em prática. Além disso, precisamos prever as consequências, boas ou ruins, para que possamos lidar com os fatores que irão afetar o sistema. A integridade do SGQ. A pergunta agora é como essa mudança afeta a integridade do SGQ. Quando vamos analisar uma mudança, precisamos levar em consideração a integridade do sistema de gestão. No sistema de gestão existem regras, padrões e princípios definidos que precisam ser seguidos. Mudanças podem afetar escopo, aumentando ou diminuindo o escopo. Diminuir o escopo coloca parte dos serviços fora da cobertura da ISO, da mesma forma que aumentar o escopo faz com que se prometa mais do que está sendo cumprido. Processos. Modificar os processos, indiretamente afetando instruções de trabalho, indicadores, prazos e etc. Política. Objetivos da qualidade. Ir contra as definições da política e objetivos da qualidade ou até mesmo necessitar de revisões para estar em conformidade. Documentos. Afetar regras e formas de retenção das informações, necessitando de correções nas informações documentadas ou formas de retenção de informações documentadas. A disponibilidade de recursos. Sempre é necessário o uso de recursos para que as mudanças aconteçam. Para planejar mudanças, precisamos checar se existe a disponibilidade dos recursos necessários, incluindo dinheiro, equipamentos, pessoas, para que possamos alcançar essa mudança com êxito. A alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Determinar a responsabilidade e autoridade de uma mudança no sistema de gestão é um dos fatores críticos para o sucesso. Normalmente, temos serviços em mesma escala de colaboradores, mudanças aumentam os serviços e cobram recursos humanos que não temos prontamente à disposição.
Para que as mudanças alcancem os resultados desejados, precisamos definir e alocar as responsabilidades e disponibilidades. 7. Apoio. A organização deve determinar e prover os recursos humanos e materiais necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão. 7.1. Recursos. 7.1.1. Generalidades. 7.1.1.1. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão para organizações educacionais, de forma a melhorar de forma sustentável. A. Engajamento e satisfação do aluno, por meio de atividades que melhorem a aprendizagem e promovam a obtenção de resultados de aprendizagem. B. Engajamento e satisfação dos empregados, por meio de atividades para melhorar competências dos empregados para facilitar o aprendizado. C. Satisfação de outros beneficiários, por meio de atividades que contribuam para os benefícios sociais da aprendizagem. 7.1.1.2. A organização deve determinar e monitorar quais recursos devem ser providos. A. Pela organização. B. Por provedores externos. A organização deve ter em conta as necessidades dos alunos com necessidades especiais e deve assegurar que uma variedade de requisitos de acessibilidade seja antecipada. No que se refere a recursos, podemos acrescentar ainda: um processo exige diferentes tipos de recursos para alcançar seu objetivo principal. Todos os recursos para você realizar o seu trabalho precisam ser determinados com antecedência. Deve-se planejar e disponibilizar os recursos para que o processo consiga ser feito como o planejado e atinja o objetivo. A falta de um elemento pode comprometer o resultado final do processo. Para que serve esse item? Todo processo exige recursos para alcançar seu objetivo principal. Às vezes o processo tem à sua disposição todos os recursos necessários, mas pode ser que ele necessite de recursos externos. Ao determinar quais recursos são necessários, você precisa saber sua capacidade e analisar se alguns recursos serão obtidos externamente. Afinal, a falta de um elemento pode comprometer o resultado final do processo. Veja um exemplo. Ao ser um motorista de aplicativo de celular, você necessita de alguns itens, como um carro de 4 portas, celular com o aplicativo instalado, e claro, a carteira de motorista. Para poder circular e realizar seu trabalho, você precisa, obviamente, de que seu carro tenha combustível suficiente. Portanto, imagine que você esqueceu de encher o seu tanque e durante uma das viagens o seu carro te deixa na mão. Que situação complicada, não é mesmo? Então, todos os recursos para você realizar o seu trabalho precisam ser determinados com antecedência, ou seja, deve-se planejar e disponibilizar os recursos para que o processo consiga ser feito como o planejado e atinja o objetivo. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização determine e disponibilize todos os recursos necessários para o bom funcionamento do sistema de gestão. Recursos necessários são aqueles que precisamos controlar para evitar que sua falta prejudique o bom funcionamento dos processos. Um recurso que é importante em uma organização pode não ser relevante em outra. Por exemplo, o recurso oxigênio é extremamente importante em um submarino e, certamente, terá que ser controlado. Esse mesmo recurso também é essencial em um escritório, mas como trata-se de um recurso farto e abundante, provavelmente não haverá necessidade de controle. Recursos podem ser pessoas, equipamentos, recursos financeiros, salas e etc. Ao determinar os recursos necessários, a organização deve analisar a sua capacidade, se atende à demanda que ela vai precisar e quais recursos vão precisar ser obtidos externamente, através dos fornecedores. Como atender à norma? Ao determinar quais os recursos necessários para o sistema de gestão, a organização deve considerar as capacidades e restrições de recursos internos existentes. Ao definir os recursos que serão necessários, você precisa também determinar o quanto desses recursos você precisará, para que você saiba se a quantidade de recursos que você possui será adequada ou se você precisará adquirir mais recursos.
Por exemplo, na sua organização tem 2 pessoas responsáveis pela limpeza geral do ambiente, porém a organização mudou de escritório e foi para uma sala bem maior, de mais andares. Provavelmente, será necessário contratar mais pessoas para o serviço. O que precisa ser obtido de provedores externos? A organização deve deixar bem claro quais são os recursos que serão obtidos externamente, através de fornecedores. Por exemplo, o combustível do carro para o motorista do aplicativo conseguir realizar suas viagens. 7.1.2 Recursos humanos. 7.1.2.1 Recursos humanos devem incluir, como aplicável: a. Empregados contratados pela organização. b. Voluntários e estagiários que trabalhem com ou contribuam para a organização. c. Empregados de provedores externos que trabalhem com ou contribuam para a organização. 7.1.2.2 A organização deve: a. Determinar e prover os recursos humanos necessários para a implementação eficaz do seu SGO e para a operação e controle de seus processos. b. Determinar, implementar e publicar critérios de recrutamento ou seleção, que devem ser disponíveis para as partes interessadas pertinentes. c. Manter informação documentada sobre o processo usado para recrutamento ou seleção, e reter informação documentada sobre os resultados do recrutamento. Para que serve esse item? As pessoas são a parte mais importante de toda a organização. Mesmo que, hoje em dia, a tecnologia vem substituindo muitos colaboradores, ainda assim, algumas atividades necessariamente precisam ser realizadas por pessoas. As máquinas nesse momento apenas auxiliam. Exemplo: para contratar um novo colaborador temos o processo de seleção dos currículos e posterior entrevista. A etapa de seleção dos currículos pode ser feita automaticamente, onde você define quais requisitos precisa ser identificado no currículo e cria os filtros, onde só passará para a próxima fase as pessoas que possuírem as características mínimas solicitadas. Porém, no momento da entrevista é que a profissional do RH sentirá quais dos candidatos terá mais a ver com a organização. Isso ainda não pode ser feito por uma máquina. Portanto, o recurso pessoas é primordial para qualquer organização. Ter pessoas competentes e engajadas levarão a sua organização ao alcance dos objetivos planejados. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização determine os colaboradores que farão parte da organização. Em outras palavras, as pessoas necessárias para a implementação do sistema de gestão e para a operação dos processos. Ao estabelecer quais as pessoas necessárias para a organização, você terá o controle sobre quais colaboradores você já possui nas funções corretas, se há colaboradores em excesso os quais poderiam ser alocados para outras áreas, se novos colaboradores precisam ser contratados. Qualquer organização de sucesso tem por trás uma equipe formada por pessoas boas de serviço e comprometidas com os objetivos da organização. Como atender a norma? Para atender a norma, a organização precisa definir as pessoas que farão parte dos processos e que ajudarão na implementação do seu sistema de gestão. Sete, 3. Instalações. 7.1.3.1 As instalações devem incluir, como aplicável, as seguintes instalações que atendam aos requisitos do aluno. A. Edifícios e áreas. B. Equipamentos, incluindo materiais, máquinas, ferramentas etc. e software. C. Utilidades. 7.1.3.2 A organização deve: a. Determinar, prover e manter instalações seguras, que sejam adequadas para os recursos humanos apoiarem o desenvolvimento de competências dos alunos, que aumentem o desenvolvimento de competências dos alunos. B. Assegurar que as dimensões das instalações sejam adequadas aos requisitos daqueles que as utilizam. 7.1.3.3 Conforme apropriado, deve haver instalações para: a. Ensino. B. Autoaprendizagem. C. Implementação de conhecimento. D. Descanso e recreação. E. Subsistência. Nota 1.
As instalações podem incluir espaços digitais. Nota 2. As instalações podem ser internas ou externas. Para que serve esse item? Em toda organização, ter uma estrutura adequada favorecerá o bom desempenho dos funcionários, alunos e, consequentemente, dos processos. Exemplo: você, como dono de uma padaria, pode contratar o melhor padeiro da região. Porém, se a sua infraestrutura for ruim, ele não conseguirá realizar o seu trabalho da melhor forma. Por exemplo, ele precisará dos ingredientes disponíveis, um bom forno, utensílios de cozinha em bom estado e limpos. Portanto, não adianta apenas possuir um bom time de funcionários, com pessoas preparadas e envolvidas nos objetivos da organização. Para que elas consigam executar suas funções, é preciso de infraestrutura adequada. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização determine e disponibilize a infraestrutura adequada para a operação dos processos. Ao dizer infraestrutura, a norma está se referindo a prédios, galpões, máquinas, ferramentas, softwares e etc. Portanto, a organização deve analisar os seus processos e definir quais os recursos de infraestrutura que estão disponíveis, verificar se estão em bom funcionamento, se há necessidade de troca, e também se há necessidade da compra de novos. Como atender à norma? A organização precisa definir quais os recursos de infraestrutura necessários para a execução dos processos como planejado. Infraestrutura, para a norma, são edifícios e utilidades associadas, por exemplo, prédios, salas, galpões e etc. Equipamento, incluindo materiais, máquinas, ferramentas, etc. e software. Recursos para transporte, por exemplo, ônibus para transporte de funcionários, caminhão, carro ou moto para entregas e etc. Tecnologia da informação e de comunicação, por exemplo, computadores, tablets, smartphones etc. 7.1.4. Ambiente para o funcionamento dos processos educacionais. A organização deve determinar, prover e manter um ambiente adequado para promover o bem-estar geral das partes interessadas pertinentes, considerando a. Fatores psicossociais, b. Fatores físicos. Nota 1. Dentro de um ambiente, os fatores psicossociais podem incluir demandas de trabalho, influência no trabalho, possibilidades de desenvolvimento, significado do trabalho, comprometimento com o local de trabalho, previsibilidade, recompensas, clareza de papéis, qualidade de liderança, apoio social dos supervisores, satisfação com o trabalho, conflito ou equilíbrio do trabalho em família, valores no local de trabalho, estresse, burnout, comportamento ofensivo, por exemplo, bullying. Nota 2. Dentro de um ambiente, fatores físicos podem incluir temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene e ruído, bem como ergonomia de equipamentos imóveis. Para que serve esse item? Hoje em dia, há uma maior preocupação com o bem-estar dos funcionários alunos de uma organização. Pois já se sabe que colaboradores que se sentem bem no ambiente de trabalho, entregam resultados muito melhores. Isso, com certeza, impacta na qualidade do produto final ou serviço prestado. Exemplo: imagine trabalhar em um ambiente nada agradável, onde não há janelas, deixando o lugar bem abafado, úmido, onde o banheiro cheira mal, onde há brigas e desrespeito entre os colaboradores. Complicado, não? Um bom ambiente de trabalho faz toda a diferença. Colaborador produz melhor, ou até mais. Seus clientes ficam satisfeitos com o produto oferecido ou serviço prestado. Ou seja, todo mundo sai ganhando. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização se preocupe em oferecer um bom ambiente de trabalho aos seus colaboradores. Um ambiente adequado envolve o bem-estar do colaborador. A norma diz que um ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e físicos, por exemplo, um ambiente calmo, amigável, limpo, com uma temperatura adequada. Há exemplos de empresas que incentivam a prática de esportes, a prática de alongamentos durante a jornada de trabalho. Um ambiente de trabalho adequado para um tipo de organização pode não ser um ambiente adequado para outra. Isso dependerá do tipo de produto ou serviço prestado. Cabe à organização analisar e entender qual o seu ambiente favorável.
O objetivo é cuidar do seu colaborador para que ele consiga entregar resultados cada vez melhores. Cuidar do colaborador é cuidar do ambiente de trabalho dele. Como atender à norma? A organização deve se preocupar em oferecer um ambiente agradável aos seus colaboradores para que eles executem os seus processos da melhor forma possível. A própria norma já cita exemplos sobre como atendê-la. Para a norma, um ambiente adequado pode ser a combinação de fatores humanos e físicos, como social, por exemplo, não discriminatório, calmo, não confrontante. Psicológico, por exemplo, redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão, emocionalmente protetor. Físico, por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído. Esses fatores variam de organização para organização. Então cada organização terá o seu ambiente ideal. O importante é garantir o máximo de bem-estar possível aos seus colaboradores. 7.1.5. Recursos de monitoramento e medição. O monitoramento e a medição são essenciais ao sistema de gestão para que possamos avaliar se o estado de cada item está dentro do padrão de qualidade estabelecido pela organização. Medição é avaliar a grandeza de algo, por exemplo, medir o tamanho de uma peça. Monitoramento é avaliar o estado de algo, por exemplo, se o tamanho de uma peça é aceitável ou inaceitável. 7.1.5.1. Generalidades. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento ou a medição for usado para verificar a conformidade dos produtos e serviços com os requisitos. A organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento e medição que estão sendo realizadas, isto é, adequadas ao alvo, tipo, método de entrega educacional e duração do serviço educativo. B. Sejam mantidos para assegurar a adequação contínua aos seus propósitos. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados aos seus propósitos. Nota: os métodos de entrega educacional podem incluir comunicação falada em um espaço físico, comunicação online, distribuição física ou digital de material, comunicação usando mídia de transmissão, ou uma combinação desses recursos. O monitoramento e medição é essencial ao sistema de gestão para que possamos avaliar se o estado de cada item está dentro do padrão de qualidade estabelecido pela organização. Medição é avaliar a grandeza de algo. Por exemplo, medir o tamanho de uma peça, a área de um terreno. Monitoramento é avaliar o estado de algo. Por exemplo, se o tamanho de uma peça é aceitável ou inaceitável, se a área de cada terreno de um loteamento está correta ou incorreta. Exemplo: uma organização que produz vinhos, durante o processo de fermentação, precisa manter uma temperatura entre 16 e 20 O. Nesse caso, a organização precisa de um termômetro que possa realizar as medidas nos intervalos adequados. Mas, além disso, ela precisa ter certeza de que o termômetro utilizado está regulado e calibrado, para garantir a qualidade do produto e, consequentemente, a satisfação do cliente. Portanto, a organização deve analisar quais os recursos necessários para medir e monitorar seus produtos. Além disso, a organização precisa garantir que esses recursos estejam adequados e calibrados para que os seus resultados sejam válidos. O que a norma quer dizer? Além de definir quais são os monitoramentos e medições necessários aos seus processos, a norma quer que a organização determine e forneça os recursos necessários para garantir resultados corretos e confiáveis. Não basta medir e monitorar, é necessário medir e monitorar de forma eficaz, de forma que possamos confiar no resultado. Para confiarmos no resultado, precisamos confiar nos recursos disponibilizados. Os recursos envolvidos no monitoramento e medição incluem desde colaboradores bem treinados até equipamentos adequados. Em algumas situações, um colaborador que não está bem orientado a como realizar o procedimento, pode medir algo diferente do necessário. Assim como, além de utilizar o equipamento correto, a calibração dele é fundamental para a realização de uma medição correta.
Existem diferentes tipos de medições, inclusive que não precisam de uma garantia especial de confiabilidade. Então, cabe à organização identificar quais os recursos necessários para cada monitoramento e medição e disponibilizar esses recursos para garantir resultados confiáveis. Como atender à norma? A norma cita alguns itens que devem ser considerados em relação aos recursos providos pela organização, por exemplo, sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento e medição assumidas. Se existe a necessidade de um recurso de monitoramento e medição, precisamos nos certificar que o recurso que estamos definindo é adequado para seu propósito. Por exemplo, se queremos monitorar as dimensões de uma viga do prédio, provavelmente, um paquímetro não é adequado. Agora, se queremos monitorar as dimensões de um parafuso, provavelmente, o paquímetro é uma ótima opção. Sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Precisamos ter certeza que o monitoramento ou medição realizada por esses recursos realmente estão corretos. Portanto, devemos analisar criticamente os recursos de monitoramento e medição que serão utilizados, para determinar a necessidade de calibração ou substituição e com qual periodicidade isso deve ser feito. Além disso, a norma quer que a organização arquive a documentação que evidencia que os recursos disponibilizados são apropriados para o seu propósito. 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade dos resultados de medição, os recursos de medição devem ser a. Verificados ou calibrados, ou ambos, em intervalos especificados, ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. Quando tais padrões não existirem, a base usada para calibração ou verificação deve ser retida como informação documentada. B. Identificados para determinar a sua situação. C. Salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e os resultados de medições subsequentes. A organização deve determinar se a validade dos resultados de medição anteriores foi adversamente afetada, quando o equipamento de medição for considerado inapropriado para o seu propósito pretendido, e deve tomar ação apropriada, como necessário. Medições e monitoramentos são realizados para proporcionar confiabilidade aos processos ou para que possamos avaliar alguma coisa. É muito importante que esse procedimento seja confiável, do contrário não conseguiremos verificar o que desejamos ou iremos realizar uma avaliação equivocada. Exemplo. Imagine nossa vizinha batendo na nossa porta e gritando milagre, aconteceu um milagre. Nós, curiosos, vamos verificar o que aconteceu e ela diz espantada: emagreci 10 quilos de ontem para hoje, sem fazer muito esforço. Podemos dizer que se isso realmente aconteceu, é um milagre, mas pode ser que não seja um milagre, mas o erro. Por exemplo, pode ser que ela tenha anotado errado a pesagem do dia anterior ou do dia atual. Pode ser que no dia anterior ela estivesse usando roupas muito pesadas ou segurando uma sacola pesada. Ou ainda a balança estivesse descalibrada em um dos 2 dias. Para descobrir se aconteceu um erro, teríamos que analisar os dados referentes às medições, o procedimento seguido por ela, as balanças utilizadas e o estado em que cada uma delas se encontra. E só podemos fazer isso se houver rastreabilidade. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização garanta a confiabilidade não só da medição, mas também da rastreabilidade das informações relativas a ela, quando isso for um requisito. Informações como a data da última calibração e da próxima calibração são importantes para sabermos se a calibração está seguindo o planejado. A identificação correta e atualizada fará com que os colaboradores selecionem os equipamentos mais adequados. Do contrário, uma pessoa pode achar que está utilizando um equipamento calibrado e não estar. Além disso, os equipamentos devem ser protegidos de situações que possam levar à perda da calibração, como mau uso ou armazenamento incorreto. Além de garantir que os equipamentos utilizados para medir e monitorar estão corretos, a norma quer que a organização mantenha as informações relativas à calibração associadas a cada equipamento. Assim,
A organização terá um controle maior em relação à origem dos resultados de cada monitoramento e medição. Para garantir a rastreabilidade, além de saber qual equipamento foi utilizado, precisamos saber também o estado que esse equipamento se encontrava durante a medição ou monitoramento. Como atender à norma? A norma menciona alguns cuidados que a organização deve ter em relação aos equipamentos de medição quando a rastreabilidade de medição for necessária. Por exemplo, eles precisam ser verificados ou calibrados, ou ambos, a intervalos especificados, ou antes do uso. Identificados para determinar sua situação. Salvaguardados contra ajustes, danos ou deterioração que invalidariam a situação de calibração e resultados de medições subsequentes. Se em algum momento um equipamento for constatado como inapropriado, a organização deverá avaliar se as últimas medições realizadas com ele foram afetadas e tomar as ações necessárias. 7.1.6. Conhecimento organizacional. 7.1.6.1. Generalidades. A organização deve determinar o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Este conhecimento deve ser mantido e disponibilizado na medida do necessário. Ao abordar necessidades e tendências de mudanças, a organização deve considerar o seu conhecimento no momento e determinar como adquirir ou acessar qualquer conhecimento adicional necessário e atualizações necessárias. A organização deve incentivar o intercâmbio de conhecimentos entre todos os educadores e empregados, particularmente entre os pares. Nota 1. Conhecimento organizacional é conhecimento específico da organização e geralmente é obtido por experiência. Ele é informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. Nota 2. Conhecimento organizacional pode ser baseado em fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, conhecimento obtido de experiência, lições aprendidas de falhas e projetos bem-sucedidos, captura e compartilhamento de conhecimento e experiência não documentados, resultados de melhorias em processos, produtos e serviços. Fontes externas, por exemplo, normas, academia, conferências, compilação de conhecimento de alunos, outros beneficiários ou provedores. Conhecimento organizacional é o conhecimento específico para a execução das atividades de uma organização. É construído com o tempo, através da experiência. São as informações usadas e compartilhadas para alcançar os objetivos da organização. Exemplo. Imagine aquela receita de família, que a vovó faz todo Natal. Todos aguardam ansiosos por essa data para comer esse prato especial. Alguns já tentaram reproduzir por conta própria, mas não ficou a mesma coisa. A vovó admite que existe um ingrediente secreto, mas não conta pra ninguém. O que essa família fará quando a vovó não puder mais fazer essa receita? De forma similar, em uma organização, se apenas um colaborador souber realizar um procedimento, como será quando essa pessoa faltar um dia ou quando ela sair da empresa? Todo o procedimento precisará ser redefinido, demandando recursos como tempo e pessoas. Além disso, poderá atrasar a entrega, afetar o resultado final e a satisfação do cliente. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização crie as condições necessárias para o seu sucesso sustentável. Isso inclui que ela se organize, retenha e amplie o seu conhecimento. Para isso é importante identificar onde estão os conhecimentos da organização e transformá-los em documentos, instruções de trabalhos e procedimentos, ou seja, manter informação documentada e disponibilizar as áreas pertinentes. A norma deseja que a organização estabeleça a cultura do conhecimento explícito, ou seja, que o conhecimento necessário para os seus processos estejam documentados. Evitando a dependência exclusiva do conhecimento tácito, aquele adquirido ao longo do tempo, a partir das experiências, subjetivo e inerente às habilidades de cada pessoa. A norma não diz para documentar tudo e nem como deve ser feito. O conhecimento organizacional pode ser transmitido de diversas formas, cada organização que definirá aquilo que é essencial ao seu funcionamento e como transmitirá esse conhecimento. Como atender à norma?
Para atender à norma, a organização deve determinar quais os conhecimentos necessários para a operação dos processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Essas informações devem ser mantidas, atualizadas e disponibilizadas de acordo com a necessidade. Além disso, a organização também precisa determinar como os colaboradores irão adquirir ou acessar o conhecimento. Ela deve planejar como será realizada a busca por conhecimento quando os colaboradores não o possuírem ou quando for necessário atualizações. O conhecimento organizacional pode ser transmitido através de documentos escritos, videoaulas, treinamentos, palestras, entre outros. 7.1.6.2 Recursos de aprendizagem. A organização deve prover recursos de aprendizagem, conforme apropriado, e deve disponibilizá-los onde e quando necessário. Os recursos de aprendizagem devem: a. Refletir as necessidades e requisitos dos alunos, outros beneficiários e educadores. b. Ser analisados criticamente em intervalos planejados, para assegurar que estejam atualizados. c. Ser catalogados e referenciados. A organização deve respeitar os requisitos de propriedade intelectual e convém que incentive a reutilização dos recursos. Nota: quando apropriado, uma norma de metadados, por exemplo, ISO 15836 ou ISO IS 19788, pode ser usada para referência. 7.2 Competência. 7.2.1 Generalidades. A organização deve: a. Determinar a competência necessária de pessoa, s. Que realize, m. Trabalho sob o seu controle que afete o desempenho de sua organização educacional. b. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriada. c. Estabelecer e implementar métodos para avaliar o desempenho dos empregados. d. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência atualizada necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. e. Tomar ações para apoiar e assegurar o desenvolvimento contínuo da competência pertinente dos empregados. f. Reter informação documentada apropriada como evidência de competência. Nota: as ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, a provisão de treinamento, o mentoreamento ou a mudança de atribuições de pessoas empregadas no momento, ou empregar ou contratar pessoas competentes. Contratar o profissional certo para uma função específica nem sempre é uma tarefa simples. Sempre há o risco do resultado ser diferente daquele esperado. Para diminuir esses riscos precisamos determinar alguns critérios para selecionar o profissional, determinar as características necessárias em uma pessoa para que ela desempenhe bem a função. Exemplo: imagine alguém que vai fazer uma cirurgia. Se o paciente pudesse escolher quem seria o responsável pela cirurgia, ele iria escolher o melhor, o mais confiável. Ele iria procurar uma pessoa com a formação necessária, não seria um enfermeiro ou um dentista, mas um médico cirurgião. Além disso, ele iria preferir um médico com maior experiência ao invés de um recém-formado. Ele também poderia considerar cursos e treinamentos que fossem úteis no procedimento específico que ele será submetido. Educação, experiência e treinamento são algumas evidências que procuramos para verificar se um profissional está capacitado para determinada atividade, se precisa de supervisão ou se pode supervisionar. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização esteja comprometida com o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Isso inclui determinar quais os conhecimentos necessários para que suas atividades sejam realizadas com eficácia. Para então, selecionar pessoas que possuam as respectivas competências para realizar cada função. A organização também pode optar por oferecer treinamentos para desenvolver essas competências nos seus colaboradores. A norma quer que a organização possua uma equipe qualificada. Isso não significa possuir a melhor equipe de todas, mas possuir uma equipe com o conhecimento necessário para a execução eficaz das atividades. Para que as atividades sejam concluídas corretamente é necessário que o responsável possua determinadas competências. Como atender à norma?
A norma cita alguns pontos que a organização deve observar relacionados às competências, por exemplo, determinar a competência necessária. Isso se aplica às pessoas que realizam trabalho, sob o controle da organização, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão. Assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia. Quando necessário, uma competência pode ser desenvolvida através de treinamentos, por exemplo. Depois de realizar esses treinamentos, a organização deve avaliar se o objetivo deles foi alcançado, se a competência foi adquirida. Reter informação documentada, apropriada como evidência de competência. Isso pode ser feito arquivando cópia do diploma escolar, de certificados de treinamentos e da carteira de trabalho, por exemplo. 7.2.2 Requisitos adicionais para a educação de necessidades especiais. A organização deve fornecer recursos para apoiar os educadores em a. Assegurar que todos os educadores e empregados que tenham contato com alunos com necessidades especiais tenham treinamento especializado apropriado, que pode incluir atendimento às necessidades de aprendizagem dos alunos que possuem requisitos diferentes. 2. Instrução e avaliação diferenciadas. 3. Plataforma instrucional. B. Prover acesso a uma rede de especialistas. Nota 1. Treinamento especializado pode incluir treinamento em instrução diferenciada para atender às necessidades de alunos com requisitos diferentes. Nota 2. Especialistas podem incluir psicólogos, especialistas em aprendizagem e desenvolvimento, e terapeutas da fala. 7.3 Conscientização. A organização deve assegurar que as pessoas pertinentes que realizam trabalho sob o controle da organização devam estar conscientes a. Da política e estratégia educacional da organização e objetivos pertinentes do sistema de gestão para organizações educacionais. B. Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão para organizações educacionais, incluindo os benefícios do desempenho melhorado das organizações educacionais. C. Das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão para organizações educacionais. Dizem que ninguém faz nada sozinho. Cada um de nós é uma peça importante de um grande quebra-cabeça. É importante que tenhamos consciência do todo e do nosso papel nesse todo, assim podemos desempenhar nossas funções melhor. Exemplo. Um time de futebol é composto por 11 jogadores, todos têm o mesmo objetivo: vencer, fazer mais gols do que levar. Mas cada jogador tem um papel diferente dentro do campo. Se todo mundo atacar, o risco de levar gols será muito alto, e se todo mundo defender, dificilmente o time marcará gols. Então, cada um deve saber qual é o seu papel para que as chances de vitória sejam aumentadas. Além disso, os jogadores precisam conhecer as regras do jogo, do contrário muitas faltas serão marcadas contra o time e suas chances de vitória serão diminuídas. Seja para apenas participar ou para vencer, é preciso conhecer os objetivos do jogo, as regras dele e a sua função dentro da equipe. Do contrário, pode acontecer uma brincadeira desorganizada, mas não uma partida. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização garanta que seus colaboradores conheçam as informações gerais do funcionamento do sistema de gestão da qualidade, pois isso impactará diretamente no envolvimento, participação e desempenho dos colaboradores. Isso inclui as diretrizes gerais da organização inclusas na política da qualidade e os objetivos da qualidade que dizem respeito à área de trabalho do colaborador. Ainda para o bom funcionamento do sistema de gestão, a norma também quer que cada colaborador tenha consciência da sua importância no sistema, de como ele contribui e como sua evolução individual impacta no todo. Da mesma forma, tenha consciência das consequências de possíveis falhas. A norma quer que, assim como em uma equipe de futebol, cada colaborador tenha consciência da sua importância, da importância de desempenhar bem seu papel e do impacto positivo ou negativo que suas atitudes podem gerar no todo. Assim, os colaboradores se envolvem mais, vestem a camisa e as chances de vitória aumentam. Como atender à norma?
A norma cita alguns pontos que os colaboradores da organização devem ter consciência, por exemplo, da política da qualidade, dos objetivos da qualidade pertinentes, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão, das consequências de não atender a algum requisito do sistema de gestão. Isso pode ser feito através de treinamentos ou palestras para novos colaboradores, onde esses pontos serão abordados. Além disso, a política da qualidade e os objetivos da qualidade podem estar disponíveis para que os colaboradores possam consultar sempre que necessário. 7.4. Comunicação. 7.4.1. Generalidades. A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão para organizações educacionais, incluindo a. Sobre o que comunicar. B. Por que se comunicar. C. Quando comunicar. D. Com quem se comunicar. E. Como comunicar. F. Quem comunica. A comunicação é um dos diferenciais evolutivos da espécie humana, talvez o mais importante, tanto a comunicação verbal, como a escrita. Com a evolução da comunicação conseguimos transmitir melhor o conhecimento, alcançar mais pessoas e mais gerações. Uma boa comunicação pode evitar muitos problemas. Exemplo. Imagine um casal que tem muitas coisas em comum, adoram a companhia um do outro e se divertem muito juntos. Mas quando surge um problema não sabem falar sobre ele, ou deixam pra lá, fingindo que o problema não aconteceu ou vira uma briga sem fim, que também não resolve o problema. Quando um problema não é resolvido, as chances dele voltar a ocorrer é grande, com isso o relacionamento se desgasta, colocando em risco tudo de que ele tinha de bom. Uma boa comunicação não significa falar muito, falar sempre ou falar tudo, mas dizer o que precisar ser dito, na hora certa e da forma certa. O objetivo de nos comunicar é sermos compreendidos, é conseguir transmitir uma mensagem, por isso é muito importante que haja clareza na comunicação. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização pratique uma comunicação eficaz tanto com seus colaboradores, como com seus clientes e fornecedores. Se a comunicação funcionar bem, muitos problemas podem ser evitados e aqueles que não puderem ser evitados terão maiores chances de ser solucionados da melhor forma e mais rapidamente. A organização não precisa falar de tudo com todos, mas deve comunicar aquilo que é relevante dentro de cada relação, no momento apropriado e de forma adequada. Isso nem sempre é fácil e natural, por isso é importante que seja planejado. A norma quer que a organização determine o que é relevante para comunicar com cada uma das suas partes interessadas. Se a organização não fizer essa determinação, talvez ela só irá perceber essa necessidade à medida que problemas por falta de comunicação forem surgindo. Uma comunicação planejada e eficaz evita a ocorrência de muitos problemas e facilita a solução de outros. Como atender à norma? A norma cita alguns itens que devem ser determinados em relação à comunicação interna e externa, por exemplo, sobre o que comunicar, conteúdo que será comunicado, por exemplo política, características dos produtos vendidos ou características das matérias-primas. Quando comunicar, em qual momento cada assunto será comunicado, por exemplo antes da contratação. Com quem se comunicar, para quem será comunicado, por exemplo colaboradores, clientes, fornecedores, sócios e etc. Como comunicar, a forma que será comunicada, por exemplo através de treinamentos, catálogos, e-mail e etc. Quem comunica, quem é o responsável por passar a informação. Sete, 4, 2. Propósitos da comunicação. A comunicação interna e externa deve ter os propósitos de a. Buscar a opinião ou o consentimento das partes interessadas pertinentes. B. Transmitir às partes interessadas informação pertinente, precisa e oportuna, coerente com a missão, visão, estratégia e política da organização. C. Colaborar e coordenar atividades e processos com partes interessadas pertinentes dentro da organização. Nota: a informação transmitida pode incluir informação sobre a entrega de programas educacionais, resultados pretendidos de aprendizagem, qualificações, inovações, novas ideias,
assim como resultados científicos, métodos, abordagens e produtos e serviços de aprendizagem subjacentes. 7.4.3 Meios de comunicação. 7.4.3.1 A organização deve determinar e implementar meios eficazes para se comunicar com os alunos e outras partes interessadas em relação a política organizacional e plano estratégico. B. Desenho, conteúdo e entrega de produtos e serviços educacionais. C. Consultas, inscrição, admissão ou registro. D. Dados de desempenho dos alunos, incluindo resultados de avaliação formativa e sumativa. E. Feedback dos alunos e das partes interessadas, incluindo reclamações dos alunos e pesquisas de satisfação dos alunos partes interessadas. A organização deve informar a seus alunos e a outros beneficiários sobre os pontos de contato externos em caso de questões não resolvidas. 7.4.3.2 Em intervalos planejados, a organização deve a. Monitorar a implementação de seus esforços de comunicação. B. Analisar e melhorar o plano de comunicação com base nos resultados do monitoramento. A organização deve reter informação documentada do processo de comunicação. Nota 1. A organização pode documentar planos e arranjos de comunicação dentro dos processos dos quais fazem parte. Nota 2. A organização pode implementar métodos para assegurar a rastreabilidade das comunicações, quando apropriado. Nota 3. Os pontos de contato externos podem ser pessoas ou organizações, como mediadores, litigantes, órgãos governamentais, provedores de justiça, protetores, representantes de alunos ou outras terceiras partes. 7.5 Informação documentada. 7.5.1 Generalidades. O sistema de gestão para organizações educacionais da organização deve incluir a. Informação documentada requerida por este documento. B. Informação documentada determinada pela organização como necessária para a eficácia do sistema de gestão para organizações educacionais. Nota 1. A extensão da informação documentada para um sistema de gestão para organizações educacionais pode diferir de uma organização para outra devido a. Ao porte da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços. B. A complexidade dos processos e suas interações. C. A competência das pessoas. Nota 2. A documentação pode estar em qualquer forma ou tipo de mídia. Nota 3. Informação documentada pode incluir calendário acadêmico, acesso a registros, currículo básico, catálogo de cursos, notas, pontuação e avaliação, código de conduta e código de ética. Portanto, informação documentada são os documentos e registros de uma organização. Documentos são regras ou padrões que devem ser seguidos e utilizados pela organização, por exemplo, instruções de trabalho, manuais, modelos e etc. E registros são as provas de que as regras estão sendo seguidas, por exemplo, formulários preenchidos, fotos, atas de reunião, contratos e etc. Os documentos e registros de uma organização são a sua informação documentada. Documentos são regras ou padrões que devem ser seguidos e utilizados pela organização, por exemplo, instruções de trabalho, manuais, modelos e etc. E registros são as provas de que as regras estão sendo seguidas, por exemplo, formulários preenchidos, fotos, atas de reunião, contratos e etc. Exemplo. Atualmente, a legislação brasileira garante aos casais que vivem em união estável praticamente os mesmos direitos que pessoas casadas em cartório possuem. Quando acontece um casamento, existe um procedimento que deve ser seguido. Alguns documentos são modificados e é realizado um registro válido em todo o território nacional. Já uma união estável não precisa seguir nenhum procedimento padrão para ser criada nem desfeita. A grande diferença está na formalização, nas facilidades e complicações que ela pode envolver. Por exemplo, para terminar um casamento é muito mais complicado do que terminar uma união estável. Além disso, no caso de uma das partes morrer,
Para ter direito à herança, é necessário comprovar a existência da união estável, através de testemunhas, fotos, contas compartilhadas e etc. Já para provar a existência de um casamento basta apresentar um documento, a certidão de casamento. Manter arquivos de documentos pode facilitar a execução e padronização dos procedimentos. E manter registros facilita a comprovação de que algum procedimento está sendo seguido. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização mantenha documentos e registros importantes armazenados, aqueles necessários para garantir a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Isso inclui tanto documentos e registros determinados pela norma, como determinados pela própria organização. A eficácia do sistema de gestão da qualidade é favorecida à medida que as regras e padrões estão disponibilizados para serem consultados e seguidos. Além disso, consultando os registros é possível verificar se as regras estão sendo cumpridas, acompanhar os resultados alcançados e avaliar o desempenho. Como atender à norma? Para atender à norma, a organização deve armazenar os documentos e registros exigidos pela norma e pela própria organização. A informação documentada irá variar de acordo com o porte da organização, com a complexidade das atividades executadas por ela e com a competência necessária das pessoas envolvidas. 7.5.2. Criando e atualizando. Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar a identificação e descrição, por exemplo, um título, data, autor ou número de referência. B. Formato, por exemplo, idioma, versão de software, gráficos, e-mail, por exemplo, papel, eletrônico, levando em conta os requisitos de acessibilidade das pessoas com necessidades especiais. C. Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência. Os detalhes diferenciam um item bem acabado de um item sem acabar ou de um item mal feito. Mas por serem apenas detalhes, muitas vezes são desvalorizados, ficam para a última hora e são incluídos apenas se der tempo. Mas a ausência de um detalhe pode comprometer a utilidade ou a conclusão de uma atividade e gerar um retrabalho desnecessário. Exemplo. Imagine um aluno super empenhado e estudioso, que se preparou por muito tempo para realizar uma prova, deixou de sair com os amigos, de viajar com a família e etc. No grande dia, ele põe tudo o que aprendeu em prática, faz todas as questões tranquilo, sai confiante da prova e sente que todo o esforço valeu a pena. Quando confere o gabarito, confirma que realmente foi muito bem, melhor do que imaginava. Mas um detalhe pode pôr tudo a perder, e se ele não tiver assinado a prova? Assim como em uma prova, a identificação correta em documentos e registros de uma organização é um detalhe muito importante. Se não forem feitas no momento correto, podem comprometer todo o trabalho ou gerar transtornos e retrabalho. O que a norma quer dizer? A norma quer que ao criar e atualizar seus documentos e registros, a organização faça isso de forma organizada e planejada. Se for negligenciado, isso pode gerar um grande problema para a organização. Se não for feito durante a criação e atualização, algumas informações importantes podem ser perdidas e a utilização pode ser comprometida. Manter a informação documentada organizada, atualizada e corretamente identificada é fundamental para impedir erros. Por exemplo, se uma instrução de trabalho foi atualizada, a versão anterior deve ser identificada como cancelada e recolhida, do contrário, algum colaborador pode utilizá-la equivocadamente. Informações como título, data, autor, aprovador e versão devem ser facilmente encontradas, pois um detalhe pode distinguir o arquivo certo do errado. Isso garantirá que quando for necessário encontrar um documento ou um registro, isso será feito de forma rápida e eficaz, evitando trabalho e perda de tempo. Como atender à norma? Para atender à norma, a organização deve garantir que alguns itens da informação documentada estejam adequados, por exemplo, identificação e descrição, por exemplo, título, data, autor ou número de referência. Formato, por exemplo, linguagem, versão de software, gráficos. Meio, por exemplo, papel, eletrônico. Análise crítica e aprovação quanto à adequação e suficiência.
7.5.3. Controle de informação documentada. 7.5.3.1. A informação documentada requerida pelo sistema de gestão para organizações educacionais e por este documento deve ser controlada para assegurar que a. Ela esteja disponível e adequada para uso, onde e quando ela for necessária. b. Ela esteja protegida suficientemente, por exemplo, contra a perda de confidencialidade, uso impróprio ou perda de integridade, ou alterações não intencionais. 7.5.3.2. Para o controle da informação documentada, a organização deve abordar as seguintes atividades, como aplicável: a. Distribuição, acesso, recuperação e uso. b. Proteção e segurança, incluindo redundância. c. Armazenamento e preservação, incluindo preservação da legibilidade. d. Controle de alterações, por exemplo, controle de versão. e. Retenção e disposição. f. Garantia da confidencialidade. g. Prevenção do uso não intencional de informação documentada obsoleta. Informação documentada de origem externa determinada pela organização como necessárias para o planejamento e operação efetiva do sistema de gestão para organizações educacionais deve ser identificada, como apropriado, e controlada. Os controles estabelecidos devem ser mantidos como informação documentada. Nota 1. O acesso pode implicar uma decisão referente à permissão para somente ver a informação documentada ou a permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada. Nota 2. A preservação da legibilidade inclui assegurar a integridade durante a transferência de dados entre mídias ou formatos. Uma mesma pilha de papel pode ser lixo para uma pessoa e para outra ser um item bem precioso. Isso vai depender do conteúdo presente nesses papéis e do interesse de cada uma das pessoas nesse conteúdo. Para que possamos diferenciar a utilidade de duas pilhas de papéis, precisamos conhecer o conteúdo presente em cada uma delas sem precisar ler folha por folha. Exemplo: imagine uma pessoa que cumpre com todas as suas obrigações, respeita as leis e paga suas contas em dia. No trabalho e na escola é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. É um exemplo a ser seguido por onde passa, exceto em um item: a organização. Um dia ligaram para ele cobrando uma conta que estava sem pagar. Ele procurou pelo comprovante por toda parte, mas não encontrou. Ele e todos à sua volta tinham certeza de que ela tinha sido paga, mas não tinham como provar. Então, ele acabou tendo que pagar a mesma conta duas vezes. Tanto para uma pessoa, quanto para uma organização, os documentos e registros que guardamos devem ser úteis. Para isso, devem estar bem organizados e identificados, para que consigamos encontrar um arquivo quando precisarmos, sem precisar revirar a casa toda. O que a norma quer dizer? A norma quer que a informação documentada de uma organização seja útil. Para que a informação documentada seja realmente útil, ela precisa estar organizada. Senão ela pode se tornar apenas uma pilha de papel que ninguém sabe para que serve ou uma pasta no computador que ninguém utiliza. Podemos precisar de um documento ou um registro que está debaixo do nosso nariz, mas não conseguimos encontrá-lo. Ou versões desatualizadas de um documento podem ser utilizadas por engano. Para que seja útil, a informação documentada precisa estar disponível onde for necessária. Um colaborador que está com dúvidas quanto ao procedimento que deve seguir precisa ter acesso à instrução de trabalho. Só assim a instrução de trabalho terá utilidade. Se a instrução de trabalho existir mas não estiver disponível para quem realiza o trabalho, ela será inútil. Além disso, para que a informação documentada seja realmente útil, ela precisa ser confiável. Do contrário, ela poderá gerar problemas ao invés de soluções, por isso ela também precisa estar protegida. A norma quer que a organização proteja sua informação documentada quanto à confidencialidade, ao uso impróprio, à perda de integridade e etc. Como atender a norma? Para atender a norma, a organização deve controlar seus documentos e registros, com o objetivo de garantir que eles estejam disponíveis e protegidos. A norma cita algumas atividades que devem ser consideradas para a realização desse controle, por exemplo: distribuição, acesso, recuperação e uso. Armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade.
controle de alterações, por exemplo, controle de versão, retenção e disposição. Chegamos ao fim do módulo 3. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, que tem como objetivo reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você no módulo 4. Ok? Te aguardo no módulo 4. Beleza?